Agora nós vamos conversar com o André Freud, ele que é profissional de educação física, é pós-graduado em medicina do esporte e é especialista em grandes transformações. André, bom dia para você, obrigado pela presença. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente com você. Pois é, você que já esteve em outras oportunidades aqui no grupo Imigrantes de Comunicação. Sim. E é especialista em grandes transformações. Em que sentido isso? Grandes transformações, quando eu digo, é que eu pego pessoas comuns e dou resultados extraordinários. O meu nicho principal é emagrecimento, então eu vejo pessoas comuns, desacreditadas e têm resultados incríveis. Pois é, emagrecimento. Mudar a alimentação já é o suficiente para perder peso? Basicamente é o primeiro passo, né? É o primeiro passo para perder peso, sim, para emagrecer, mas não é tudo. Você precisa de um programa específico, completo, que realmente vai ser benéfico para você e realmente vai trazer resultados satisfatórios. Então, para isso, você precisa de um profissional de educação física. Roberto, sem isso, não é possível. Agora, André, as pessoas que estão nos vendo podem dizer o seguinte: uai, ele é professor de educação física, está falando em emagrecimento, com qual autoridade, embora, né, ele seja que pós-graduado em medicina do esporte lá na Inglaterra. Você tem algo a mais para oferecer, além da educação física? Então, hoje em dia eu curso nutrição também, né? Estou no 5º período de nutrição e, assim, eu tenho quase 9 anos de trabalho como personal trainer também, né? Então, assim, eu acho que a experiência agrega muito também nesse quesito e eu acho que eu tenho muito a trazer para a galera que tem muita dúvida em relação a emagrecimento e saúde também. A questão da nutrição aí somou. Sim, demais. Como diz na palavreado popular, lacrou aí. Lacrou, exatamente. Pois é, não falta tempo de ir para a academia ou praticar exercícios. Como fazer para não se tornar sedentário e não facilitar, consequentemente, o ganho do peso? Bom, o primeiro passo aí é você mudar seus hábitos do dia a dia, as atividades diárias. Por exemplo, se você vai para o trabalho só de carro, né, não custa nada parar um pouquinho antes, estacionar o carro e ir a pé, né, por uma boa parte. Até mesmo na hora que você for comprar o seu pão, né, ir a pé em vez de carro, em vez de subir só de elevador, subir o lance de escada, isso tudo faz muita diferença. O quesito foi emagrecimento e perda de peso. Tá certo. Roberto Gomes. André, você está vindo da Europa, né? Sim, perfeito. Com um clima bem diverso, diferente do nosso aqui. O nosso clima propicia mais para as pessoas terem uma melhor saúde física ou não? Na verdade, o clima, sim, determina muito essa questão de nível de atividade física, né? Porque, assim, quando você está em um clima muito hostil, por exemplo, vamos supor, menos 10 graus, você não pode ficar tão exposto ao frio. Mas aqui, o Brasil é um país com clima tropical. Isso favorece bastante. Tanto que boa parte, hoje em dia, né, da população brasileira está conscientizando e está, sim, procurando atividade física, exercícios físicos. Mas na Inglaterra, boa parte também faz muita atividade física, principalmente corrida. Bom, existe uma atividade mais indicada, por exemplo, para quem é diabético? Sim, são as atividades físicas de baixa intensidade, as aeróbicas. Por exemplo, a caminhada, né, onde não vai ter muito gasto energético. Porque o diabético ele não pode gastar o seu estoque todo de energia, que é a glicose. Porque ele não vai conseguir repor como a gente que tem insulina ali à disposição. Então, basicamente, é importante o diabético entender que a atividade física é super importante e, ao mesmo tempo, ele tem que conciliar com uma boa alimentação. E sempre que for fazer atividade física, conferir a glicose para ver se está em níveis normais para ele e, consequentemente, também verificar se ele está apto a fazer atividades físicas e observar a intensidade, não deixar com que ultrapasse muito e, ao mesmo tempo, também ele saber que há estudos, hoje em dia, que falam que a atividade física, né, a contração muscular, já é suficiente para fazer a absorção da glicose, né, sem a presença de insulina. Então, isso é muito importante para quem tem diabetes. Roberto. Bom, os abdominais vão eliminar a gordura do meu abdômen? Basicamente, não. Os abdominais são exercícios importantes para a musculatura do abdominal, né, a musculatura do abdômen, mas o que vai realmente fazer com que você perca gordura na barriga, né, que é aí o que todo mundo quer, são um programa de atividades físicas e alimentação. Então, assim, os exercícios físicos, eles vão proporcionar, né, metodologias para isso, né, de acordo com o seu biotipo, especificidade, e uma alimentação, né, de acordo aí com suas necessidades nutricionais. E é muito importante procurar profissionais para fazer esse acompanhamento para você. Mas o abdominal é importante, tem que estar no grupo de exercícios, porque é um músculo importante, mas ele não vai fazer você perder gordura. Bom, acelerar o metabolismo
ajuda a emagrecer? Com certeza. O metabolismo mais ativo, ele faz com que você gaste mais energia, gaste mais calorias. E como fazer para acelerar, no caso? Bom, alimentação? Alimentação, exercício? Né? Alimentação, por exemplo. Você pode, deve, na verdade, para acelerar o metabolismo, preferir os alimentos termogênicos, que são os alimentos que vai demandar mais energias para ser digerido. Por exemplo, proteínas. Eles demoram mais para ser digeridos, demandam mais do seu sistema digestivo do que carboidratos. Então, uma alimentação rica em proteína, rica em fibra, vai fazer com que você ative mais seu metabolismo. E um programa de exercícios, né, assim, diários, no mínimo 3 vezes na semana, já vai dar bem, assim, um metabolismo acelerado. Bom, agora o grande trauma, né? Para perder peso, é preciso mesmo passar fome, André? Como é que é? Não, pelo contrário, né? Assim, para você acelerar o metabolismo, você precisa ter um índice de massa muscular bacana. E quando você passa muito tempo sem comer, você vai diminuir seu percentual de massa magra, de músculo. E isso não é interessante. Além de você também fazer o efeito rebote, né? O nosso corpo ele tem um instinto primitivo, ou seja, quando você fica muito tempo sem comer, quando você come, ele tende a estocar aquilo como gordura. E a galera acha que perder peso e emagrecimento é a mesma coisa. Perder peso é quando você perde toda a sua massa muscular, né, gordura, e isso não é tão interessante como emagrecer. Emagrecimento é onde você tem uma diminuição do percentual de gordura, no mínimo mantendo a massa muscular. Bom, qual a melhor hora para parar de comer doces? O doce, né, já fala assim, vai adoçar a sua vida, todo mundo gosta de um docinho, mas traz algum prejuízo, André? Na verdade, assim, o doce, ele é visto como um vilão, né, porque ele é um açúcar que é altamente absorvido pelo organismo, porque é um índice glicêmico muito alto. Porém, você pode sim comer doce. Por exemplo, eu tenho alguns clientes, alguns alunos que comem doce antes e depois do treinamento, ou antes ou depois. Por quê? Basicamente, se você come antes do treino, você vai utilizar aquela, obviamente, que é moderado, né, aquela barra de chocolate. É um pedaço. Se você come antes do treino, você vai utilizar como fonte de energia. Se você come pós-treino, você vai utilizar para repor o que você gastou. Obviamente que tem que ser uma quantidade moderada, né, para não afetar aí o seu metabolismo, o seu desempenho, ou jogar o seu treino no lixo. Então, o segredo está em praticar atividade física mesmo. Sim, praticar atividade física é muito importante, né? Porque praticar atividade física, primeiro, na verdade, é saber o conceito entre atividade física e exercício. Uhum. Atividade física é o que você faz no dia a dia. Por exemplo, escovar os dentes, subir uma escada, arrumar a casa, isso é atividade física. Uhum. Exercícios físicos é o que tem objetivo, metodologia, cronogramas, enfim. Como, por exemplo, musculação, né? Corrida, enfim. Então, atividades físicas é importante, né? Você mudar hábitos. Por exemplo, sempre, igual eu disse, estacionar o carro um pouquinho antes, ir a pé em vez de só ir de carro e tal. Mas o exercício físico, com a metodologia, com o profissional acompanhando, também é super fundamental para acelerar o metabolismo e mudar de vida, emagrecer. Bom, comer carboidrato à noite engorda, André? Na verdade, não. O carboidrato, ele não é vilão, né? A questão é a seguinte, necessariamente não é que ele vai te engordar, né? Então, assim, não é que se você comer grandes quantidades de carboidrato durante o dia, você vai ter, assim, ganho de peso exagerado. Na verdade, a distribuição desse carboidrato durante o dia. Por exemplo, se você come só carboidrato à noite, a gente sabe que grandes quantidades à noite diminui o GH, que é um hormônio super importante para o ganho de massa, para a perda de gordura, auxilia muito. Porém, se você distribuir, né, durante o dia o carboidrato, é muito mais eficiente do que só comer à noite, enfim. Então não é uma refeição que vai te engordar ou te emagrecer, é a distribuição dela durante o dia. Roberto Gomes. Pois é, agora, beber água ajuda a emagrecer? Com toda certeza. Beber água é fundamental. Além de manter os níveis de taxa metabólica, né, normais, né, o metabolismo de uma maneira normal, até mesmo acelerada, de preferência beber um pouco de água gelada também acelera o metabolismo. Você, além disso, vai fazer com que o inchaço que você sente, que não é só gordura, é retenção de água no corpo, vai ser eliminado. Porque o seu corpo, ele tende a estocar água quando você não bebe. Então você fica mais inchado. Então a galera acha que só aquele inchaço é gordura. Não, é boa parte da retenção de água. Então para você eliminar aquele inchaço, beba água. Tá certo. André, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço aqui. A todos. Leve o nosso abraço a toda a sua equipe, a nossa querida cidade de Padre Paraíso. Obrigado. Sempre temos muitas pessoas acompanhando aqui a nossa transmissão. Você pode ficar à vontade para passar seus contatos. Viu? Perfeito. Dentro desse contexto aí, você atua também como personal trainer? Sim, eu atuo como personal trainer. Acabei de inaugurar meu estúdio, chamei Estúdio Homeostase, em Padre Paraíso. Né? É uma metodologia de treinamento rápido e eficiente para quem não tem tempo de treinar e realmente quer emagrecer com eficiência.
Bacana. Tá certo. Quais seus contatos? Instagram, Bom, telefone? Instagram, André_Freud, né? Telefone 339-8415-2256. Tá certo. Um abraço para você, bom dia. Eu que agradeço, muito abraço. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com mais notícias aqui no seu Repórter da 100.